E a gente sabe que agora o tema é sobre pets, é isso? A compra nos pets, como é que funciona esse tema que é tão abrangente, falando de pets, né, doutor? Muita gente gosta, né? Tem seu bichinho de estimação, passeia com ele nas ruas, nas praças, cuida, né, na sua casa do seu bichinho. E cada vez mais, né? A questão até mesmo de saúde e questão psicológica das pessoas, que a pessoa se sente solitária, acaba adquirindo um bichinho de estimação para fazer, inclusive na Europa, né? Vários locais na França permite inclusive a entrada, às vezes é absurdo, né? Do animal de estimação não permite a entrada da criança, né? Num restaurante. Exato. Aí chega ao extremo, Nossa, né? no restaurante. Mas você vê como que as coisas não são, né? E nós é que somos os selvagens, né? Impressionante. Mas o fato é o seguinte, o animal de estimação, ele, por mais carinho que você tenha, ele é um produto como outro qualquer para o direito do consumidor. Então aplica-se todas as relações de consumo em relação a ele. Então vamos pegar uma situação, eu estava comentando com o Jean antes de começar o programa. Você adquiriu um produto, ou seja, comprou um cachorro, um exemplo, comprou um cachorro. Percebeu que aquele cachorro não condizia com a descrição que lhe foi dada. Vou até contar um exemplo real. Uma mulher foi a um pet comprar um cachorro, seria um poodle toy, e comprou o bichinho. O cara Poodle toy é aquele pequenininho. Pequenininho. Que é pretinho. Ou branco. Parece um ratinho. Isso, pequenininho. Tem o microtoy, isso aí tem o toy. Microtoy, o toy. Microtoy é desse Microtoy é um ratinho, o toy é um pouquinho maior e aí o big toy. Aí o que foi? O cara vendeu falando assim, mas esse aqui, então, é esse mesmo? Não, ele já está com mais meses de idade, então já está um pouquinho maior. Pode levar e tal. Comigo. Aí, ó, tá vendo? Você achou que eu tava mentindo? Aí você Me descobriu falaram que era um cavalo. só que ele não parava de crescer. Isso. Tá vendo? Falando com você. Ele contou um caso. E o bichinho foi crescendo, parecia uma ovelha dentro da casa da pessoa. Pá, só comendo capim e tal. É sério, eu tô falando com vocês, velho. E aí foi, o bichinho cresceu e tal. A mulher foi reclamar no órgão de defesa do consumidor. O que eu faço? O que eu faço? Ora, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor normalmente, em termos de garantia e tal. Só que aí tem um detalhe, o que o código fala? Você tem que entregar o produto para em 30 dias o fornecedor tentar resolver a questão. Só que o código tem a exceção lá na frente. E essa é uma delas. Como que você vai entregar o cachorro para ele resolver o problema em 30 dias? Vai cortar a perna do cachorro? Não tem jeito. Então você vai direto para as hipóteses. Quais são? Trocar o animal por outro em perfeitas condições. Segundo, você fazer um acordo com o fornecedor, eu fico com eles, devolve uma parte do dinheiro, ou então ter o dinheiro de volta, devolve o produto, ter o dinheiro de volta. Isso vale para outras situações, que são muito comuns. Inclusive, essa semana eu recebi essa pergunta. Agressividade do animal, o cara vende com um pedigree falando que o animal é dócil e ele apresenta uma agressividade além do normal. É claro que isso tudo é diagnóstico técnico, um veterinário tem que falar. Algum problema genético que não foi descrito na venda daquele animal. Isso tudo na compra, né, doutor? Isso, por isso não na adoção, a gente tem que deixar muito claro isso. A adoção não é uma relação de consumo. Adoção. A compra, sim. A compra é uma relação de consumo. Então, por isso, o que você tem que exigir? De novo, um recibo, um documento que comprove aquela relação, aquela descrição, já que ele é dócil, não sei o quê, então dê um certificado em relação a isso e tal. E aí, obviamente, tem outras relações que, inclusive, tem crescido muito. É o hotel para o animalzinho de estimação, também tem uma série de direitos em torno disso. Sim. O Bruno contou uma história aqui, rapaz, do cara que comprou pintinhos, não, franguinhos, pintinho para virar frango, para montar uma granja. Como é que conta para o Maurício, ele não ouviu essa história. Pois o pessoal conta que eu sou contador de caso e causo de defesa do consumidor. Tem os todo casos advogado de defesa do consumidor e tem deve os ouvir, né? causos. Mas esse causo, ele é verdadeiro, ele é fato. Eu conto o seguinte, às vezes eu dou uma exagerada, mas não minto não, tudo é fato mesmo. Mas aqui, ó, você pode exagerar do portão para lá e mentir do portão para lá, porque aqui dentro você tem que falar a verdade. Tá certo, pode ter certeza absoluta. Então, nesse caso, que é um caso real, um senhor comprou 100 pintinhos e foi vendido com 100 fêmeas. Ele ia montar uma granja para venda de ovos, comprou 100 frangas. Os bichinhos foram crescendo e virou 100 frangos, machos, né? E aí ele foi reclamar no órgão de defesa do consumidor. O pior não foi ter ido reclamar no órgão de defesa do consumidor, é que ele levou uma Kombi com os 100 frangos e queria deixar os 100 frangos lá no órgão de defesa do consumidor para reclamar seu direito.
Né? Ele não botou ovo nenhum, irmão. Não, tava até cantando já meio diferente assim. Então o que acontece? É direito do consumidor, ele pagou a um produto, a uma compra e venda, ele tem um direito normalmente. Ao interesse comercial. Sem dúvida. Então, e foi resolvido, inclusive. Né? Quem vendeu acabou fazendo um acordo com esse senhor. Né? Então, pode acontecer. São situações que acontecem e a gente sabe que há um mundo muito abrangente no que envolve os animais de estimação, inclusive pets. A gente fala do direito do consumidor na questão de compra, na questão de venda também. Agora, o que dá direito, por exemplo, a questão de maus tratos, doutor? Existe alguma abrangência do direito do consumidor na questão dos maus tratos, aquilo que se pode ver? Eu queria até partir um pouco, não somente para o direito do consumidor, porque tem algumas matérias, inclusive sendo veiculadas nessa semana, de maus tratos. Acho que foi encontrado, inclusive, um poodle sendo maltratado por um vizinho. Nessas ocasiões, isso para mim é uma atrocidade. Eu nem quero entrar nesse assunto, porque eu acho que isso é uma brutalidade sem tamanho. Mas a gente falar um pouco também sobre essa questão dos maus tratos ao animal. Tem legislação para isso? Tem uma legislação específica sobre maus tratos com animais. Agora, no que se refere à defesa do consumidor, aí isso também pode acontecer. Então, por exemplo, você deixa o seu animal num hotelzinho de cachorro, ou gato. Até para lavar mesmo, que aconteceu também. Isso, num tratamento. Então, se houver algum maltrato em relação a esse animal, tem todo o direito, né, de dano moral ou material, conforme for o caso. Então, existe sim uma proteção dentro da relação de consumo e uma outra que foge da relação de consumo. Tem uma legislação específica que cuida dessa questão de maus tratos e são, inclusive, penas severas. Inclusive, eu costumo dizer até, tem duas coisas no Brasil que é impressionante como que funcionam bem em relação à punição. Marido ou esposa que deixa de pagar pensão, esse vai ser preso. E a questão em relação aos animais. Se houver tráfico de animais, você ficar com um animal silvestre não autorizado em sua residência ou lá, ou então maus tratos, pega pesado. Isso aí realmente há toda uma punição forte. Então, eu acho que tem que pensar muito em relação a tudo isso aí. Então, às vezes acontece até uma situação um pouco, entre aspas, mais complicada, a pessoa adquire um animal desse, aí vai e abandona porque não quis ficar. Quer dizer, pense duas vezes antes de qualquer situação da sua vida, né? Agora, no caso dessas tosas, por exemplo, algum serviço que esse estabelecimento pode prestar, como tosas, às vezes tosa diferente do que o dono pediu, ou às vezes já aconteceu até comigo de causar um corte pequeno no animal. Qual o procedimento a ser tomado em relação ao consumidor? Olha, se houver qualquer tipo de dano ou execução de um serviço diferente do que foi acertado com esse fornecedor, cabe a discussão do artigo 20, ou seja, a má prestação de serviço. Aí pode ter uma reexecução, se for o caso, e pode ser até uma reexecução por um outro fornecedor, desde que haja um acordo entre as duas partes. Pode exigir a devolução da quantia paga, sem afastamento de eventuais perdas e danos morais e materiais, ou até mesmo um abatimento que foi pago, fazendo um acordo com o fornecedor para evitar uma situação maior. Agora, sempre, vale para tudo. Se você vai contratar um serviço ou adquirir um produto, veja antes, né, com algum parente, amigo, algum órgão de defesa do consumidor, se há alguma reclamação em relação àquele serviço que está sendo prestado, para evitar surpresas. Se você vai deixar seu animalzinho aí hospedado em algum lugar, conheça o local, né, veja se tem bons traços, veja se tem algum animal que está diferente, mais agressivo. Hoje tem câmeras também, inclusive. Exato. Nesse caso pode ser feito um contrato também, porque o animal ele não vai, você não vai conseguir um relato do animal, daquilo que aconteceu ali dentro, mas como que pode trazer essa segurança para o consumidor? E até mesmo, doutora, se me permite somar essa pergunta, a questão da negligência veterinária. Existe a negligência médica e também a negligência veterinária, que é quando é um erro veterinário, um erro médico, pode dizer assim, que aconteceu até o óbito do animal. E que pode, obviamente, ter toda punição. A gente, claro, que lembra, da mesma forma que há o risco do procedimento médico, obviamente que há o risco do procedimento veterinário. Não cabe esse veterinário, obviamente, antes de fazer qualquer procedimento no animal, ele alertar o consumidor dos riscos e, de preferência por escrito, exatamente para se proteger em relação a isso. E aí os relatos, tentar pegar relatos com pessoas que deixaram aí os seus animais naquele local, né, ver se teve algum problema. Né? A minha mãe mesmo
tem 2 gatas e elas colocou num hotelzinho, deu problema de pulga, que nunca tinha tido nas bichinhas e tal, e foi atrás, recorreu. Aí descobriu, aí sim que foi ter o cuidado de fazer uma pesquisa, de olhar um local melhor. Antes, né? Deveria ter sido antes mesmo do problema ocorrer. Porque acaba que, dependendo de alguns bairros, de alguns municípios aqui no Brasil e no mundo, são vários moradores que têm hoje um animal doméstico. Né? Então acaba que numa rede de conversa você consegue, e hoje com as redes sociais também tem muito de troca de informação. Não adianta você passear cachorrinho nas pracinhas e depois não saber também onde levar o cachorro para tratamento, né? Inclusive, essa boa dica para o Elvis, né? O nosso produtor, assistente de produção aqui, que gosta muito de passear com o cachorrinho dele lá na Praça Raul Soares, sempre, né? Então, Elvis, fica a dica para você. Passa lá, você vê o Elvis passeando. Exatamente. É um poodle, né? Agora vê bem, um homem daquele tamanho com um poodle andando na praça. Tomar um pitbull para ele. Acho que ele comprou um pitbull e mandaram um poodle. Ele encomendou um pitbull, foi uma leste. Ele comprou um pitbull, talvez mais cabeludo, e veio um bichinho diferente. Né? Então, se tiver ainda na garantia aí de 90 dias, produto durável, né? Então você pode fazer reclamação aí no órgão de defesa do consumidor.